Fala pessoal, como vocês estão? Estão tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o queridíssimo PROC-V, tá? Eu acho que daí esse, além da soma e ele, eu acho que são as fórmulas assim mais utilizadas dentro do Excel, tá? Então, eu quero fazer tô numa entrevista. Ah, você entende Excel? Sim, entendo. Então, como que faz o PROC-V? Né? Então o pessoal eles fazem assim, meu Deus, essa PROC-V é difícil, tá? Então eu vou meio que desmistificar isso para vocês e vou mostrar que não é tudo isso, tá? É uma fórmula muito simples, tá? O que é o PROC-V em si? O PROC-V, pessoal, nada mais é do que um critério de pesquisa, onde você pesquisa algum valor, tá? É uma fórmula de pesquisa, o PROC-V, onde você procura algum valor na vertical, tá? Então, assim, eu quero procurar um valor na vertical, tá? Aí temos também o PROC, né, que é só procurar o valor, independente se está na vertical, na horizontal. Temos ali o PROC-V, que é na vertical, o PROC-H, que é na horizontal, tá? E o PROC-X, que é o PROC-V ao contrário, que isso eu vou estar falando para vocês lá quando a gente for passar, quando eu vou nas aulas seguintes, quando eu for passar para vocês, tá? Mas assim, o PROC-V em si é muito simples, tá? Ele pede 4 critérios, tá? Quais são esses critérios? Se a gente colocar aqui PROC-V, tá? Uma coisa, pessoal, você começa a digitar, ele vai aparecer algumas coisas assim, né? Então você pode pegar, por exemplo, PROC-V. Ele dá um tab, ele já completa e coloca os parênteses para você, tá? Então ele pede valor procurado, matriz tabela, número de índice da coluna e procurar no intervalo, tá, pessoal? Por exemplo, como que eu vou utilizar isso, tá? Eu tô olhando uma tabela, vamos focar numa tabela, tá? Eu tenho essa tabela aqui do lado, que eu quero procurar o seguinte, eu quero procurar o código A e quero trazer aqui qual que é o tipo do código A. E repare que o código A, ele está, a coluna de código, ele está na vertical. E o resultado está na esquerda dele, do tipo, tá? Então, assim, isso dá para fazer com o PROC-V, porque o critério de pesquisa, onde que eu quero pesquisar, está na vertical, certo? E o meu resultado está na esquerda do critério de pesquisa. O PROC-V, ele sempre pega da esquerda para a direita, tá? Por exemplo, se fosse ao contrário, se esses códigos aqui tivessem aqui, ele não pegaria, tá? O PROC-V ele não consegue percorrer começando da direita e indo para a esquerda, tá? Ele consegue fazer o seguinte, ele consegue estar no critério de pesquisa e vai para a esquerda, tá? Então ele pode ir para a esquerda. Então assim, sempre você tem que tomar cuidado quando você for fazer um PROC-V, que seu critério de pesquisa tem que estar na esquerda, na direita do resultado. O seu resultado tem que estar na direita, tá? Então, por exemplo, como que a gente faz esse bendito PROC-V, tá? Ele é bem simples, tá? Código A. Então vamos lá. PROC-V. PROC-V. Valor procurado. Qual que é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando o valor A. Então, deixa eu clicar aqui. Opa, ó, igual. PROC-V, valor procurado, clique em cima do A. Eu posso clicar em cima do A ou escrever ele entre parênteses. Entre parênteses não, entre aspas duplas, tá? Para identificar que eu quero pesquisar aquele valor. Quero usar essa letra como critério, tá? Essa palavra como critério. Tá? Então eu quero pesquisar esse A, valor procurado. Ponto e vírgula, para ir para o próximo critério. Esse valor que você quer procurar está em qual tabela? Tá? Está nessa tabela aqui, então você seleciona a tabela inteira, tá? Selecionou a tabela inteira, então assim, você já tem dois critérios. Você está procurando o valor A, que está na tabela que você selecionou. Ponto e vírgula de novo. Número de índice da coluna. Qual que é a coluna que você quer trazer como resultado? Tá? Por exemplo, ele vai achar aqui o A nessa coluna. Achou o A nessa coluna? Qual coluna que você quer trazer? A coluna 1, a coluna 1 ou a coluna 2? Tá? O tipo está na coluna 2, então eu venho aqui, né, e coloco número 2. Tá? Você quer verdadeiro ou você quer falso? O que significa isso? Que é o nosso famoso 0 ou 1. Tá? Se a gente colocar o 0, que é o falso, significa o quê? Correspondência exata. Vai ser exatamente aquilo que você está procurando. Por exemplo, eu estou procurando a letra A, então vai ser exatamente a letra A como critério de pesquisa. Ele não vai trazer um valor próximo a ela, tá? Isso eu vou estar mostrando para vocês no exemplo seguinte. Tá, mais pra frente dessa aula aqui eu vou estar mostrando para vocês a diferença dos dois. Tá, mas assim, então
teoricamente, por padrão, as empresas já utilizam ponto e vírgula, o 2, né, no caso aqui que eu quero usar a segunda coluna, ponto e vírgula 0. Que eu quero o valor exato que eu estiver ali procurando, tá? Só quero que você ache para mim aquele valor. Se for, por exemplo, A ponto, ali no critério onde eu estou pesquisando a minha tabela, tem que ser A ponto também, tá? Então tem que ser exatamente o mesmo valor, senão vai dar erro, tá? Então, ponto e vírgula 0, ou se você quiser, você pode vir e escrever falso, tá? Mas aqui por padrão a gente coloca 0, que simboliza o falso, tá? Fechou e deu Enter. Ó, achou o tipo ferro. Vamos lá conferir? Então o que ele está fazendo? Ele está procurando o A e está vindo nessa tabela aqui. Ele, putz, ó, achei o A aqui. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando essa linha inteira. Pegou essa linha inteira. Qual coluna que você quer trazer? A coluna 1 ou a coluna 2? Na forma eu coloquei a coluna 2. Então ele exclui essa coluna aqui e me traz esse resultado, tá? Então é isso que ele faz. Ele acha o resultado, pega a linha inteira e você seleciona qual que é a coluna que você quer trazer. Achou, tá? Então assim, lembrando, tá pessoal, eu tenho que ser sempre da esquerda para a direita. O meu critério de pesquisa, o valor que eu estiver procurando tem que estar na esquerda e meu resultado tem que estar na direita, tá? Se fosse ao contrário, pessoal, se eu tivesse colocado esses caras aqui, ó, esses benditos aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer ela de novo, igual, proc v valor procurado, o A, que está aqui nessa coluna, nessa tabela, né? Ponto e vírgula, agora que valor que eu quero trazer? Eu quero trazer o tipo. Então, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. Para ser exatamente a mesma coisa, tá? Por que que ele não está achando, pessoal? Porque assim, quando você começa nesse sentido, que a sua resposta está primeiro do seu critério de pesquisa, lembrando, critério de pesquisa, nosso código, tá? Nossa resposta, nosso tipo. O tipo está vindo primeiro que o código, então ele já está achando a resposta, depois está achando o código, então ele não consegue associar a nada, tá? Por isso que eu falo do PROC-X, que é um PROC-V ao contrário, que o PROC-X ele consegue identificar, né, tem o PROC-X e tem a fórmula índice corresp também, tá? Mas o PROC-X ele consegue identificar, tá? Em qual direção, se é para cá ou se tá para cá. Tá? Então assim, ele consegue identificar ambas as direções, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, tá? Por exemplo, lá, eu tô aqui, vamos supor que está igual aqui, só que aqui eu tenho outra coluna. Vamos colocar aqui uma coluna de números, por exemplo, né? Vamos supor lá que a nossa tabelinha tem os números. Os códigos, por exemplo, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado, que assim, se eu selecionar também, ó, quer ver? Eu vou fazer a fórmula aqui, já explico pra vocês, tá? Então lá de novo, proc v, valor procurado. Aqui não tá selecionando, eu clico na de baixo e dou uma setinha pra cima que ele vai lá. Opa, igual. Proc v, não tá selecionando ali, o que a gente faz? Clica na de baixo, joga pra cima, ele vai selecionar, tá? Como que eu sei que está selecionado? Porque ele está circulando a célula aqui atrás, ó, tá? Então significa que ele está selecionado. Feito isso, quero procurar esse cara. Onde que ele está? Eu vou colocar nessa tabela aqui agora. Ponto e vírgula. Agora, qual que é a coluna que eu quero trazer? Eu estou selecionando 3 colunas agora, né? A minha tabela tem 3 colunas. Tem 1, 2 e 3, tá? Qual coluna que eu quero trazer para o tipo? A coluna 3. Por quê? A minha tabela começa aqui e termina aqui, tá? Então, 3. Ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Deu nada, tá? O porquê? O Excel, ele começa a identificar onde começa o código, tá? Eu selecionei essa tabela aqui, tá? E não comecei a tabela pelo já o código, onde está o código. Então, ele vai identificar o quê? Achou o código aqui, então ele vai contar 3 colunas. Então, 1, 2, a terceira não tem 3 colunas, tá? Então ele não acha, por isso que ele dá erro, então ele não vai achar. Então você tem que tomar um cuidado no seguinte, sempre, quando você for fazer um PROC-V, já começa, selecionei o código do cliente, No PROC-V você já começa selecionando onde começa o código do cliente, e depois você vai até o critério de pesquisa. É 10, é 12, é 15, ele vai identificar. Só que você tem que começar da
Ah, estou procurando o código, então eu já vou começar na coluna do código. Estou procurando o CEP, já vou começar na coluna do CEP, tá? E assim, uma coisa que tem que tomar cuidado também no PROC-V, tá? Que é o seguinte, por exemplo, aqui eu tivesse o código aqui também, tá? Vou fazer o PROC-V aqui agora. Igual PROC-V. Valor procurado, A. Vou selecionar essa tabela aqui, ponto e vírgula, e agora, tá? Por quê? O que eu devo colocar? Porque aqui minha tabela em si, ela tem isso daqui. Minha tabela tem 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Porém, você tem que levar em consideração somente o que você selecionar, tá? Eu selecionei 2 colunas só, então 1, 2 colunas, tá? Então não leve em consideração a tabela inteira que você tem. Se você tem uma tabela de 1000 colunas e você selecionar 10 colunas, é do 1 ao 10 que você precisa colocar aqui, tá? Você não precisa colocar do 1 ao 1000. Então você tem que pegar somente a seleção que você selecionar aqui. Selecionei 2 colunas, tá? Então eu só posso colocar aqui como 1 ou 2, tá? Aqui 1 ou 2 em sentido em qual coluna, né? Então eu selecionei 2 colunas e está na coluna 2 minha resposta, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, tá? Então trouxe ferro, tá, pessoal? Então assim, vou separar essa aula em duas para não ficar tão longa para vocês, tá? Essa parte eu falei do PROC-V, fazer a parte 1, que é o PROC-V principal, onde vai ver o 0, e agora na aula seguinte eu vou estar falando para vocês quando você colocar verdadeiro, que significa 1, tá, pessoal? Então assim, o PROC-V, bem simples, falando rápido de novo, tá? Você vai lá, igual, PROC-V, valor procurado, eu estou procurando esse valor aqui de cima, tá? Esse valor que eu estou procurando está em qual tabela? Tá nessa tabela aqui, tá? Ponto e vírgula de novo. Aonde que está o índice de coluna? Qual que é o número da coluna que eu quero? Coluna 2, ponto e vírgula 0. Tá, ele achou. E se eu trocasse aqui para B, por exemplo? Ó, B também deu ferro, vou pegar C. Opa. C, madeira. D, ferro. F, madeira. Então assim, ele é dinâmico. Tá, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu tentei passar o mais breve possível disso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tá? Então eu vou estar respondendo e ajudando vocês com isso, tá? Obrigado mesmo, pessoal, e até a próxima aula.